Boas-vindas a Tenente Coronel Silvia, que vai falar para a gente aí sobre segurança para os pais, principalmente, né, e os filhos, e com toda essa experiência que tá de frente, na linha de frente do que acontece no dia a dia, né, não só na sociedade, mas também com escolas, tudo. Então, vamos dar as boas-vindas a Silvia. Silvia, o espaço é seu, muito obrigado pela presença, viu? Agradeço o convite, bom dia. Bom, eu vim trazer um pouquinho da minha experiência profissional, não sou da área de tecnologia, né? Estou vendo que vocês estão tendo palestras aí com feras da área da internet e o meu foco é um pouquinho diferente, né? Vou falar das consequências disso, baseado mais nas minhas experiências profissionais. Eu estou com 30 anos, né, de carreira na Polícia Militar, entrei com 10 anos, tá? Um pouquinho mais velha, né, gente? Enfim, mais 30 anos aí de carreira, a gente conseguiu fazer uma observação bastante interessante nessa questão dos jovens, né? Que é uma coisa que nos alarma muito. Sou comandante do batalhão aqui de Piracicaba. Nós cuidamos de Piracicaba e mais 10 cidades. Então, sob o meu comando, eu tenho 11 municípios, né? Cerca aí de 620 mil habitantes. Então, uma região bastante interessante de se trabalhar. Vim da região de Presidente Prudente, onde eu trabalhei 20 anos com crime organizado. Então, também é uma outra experiência que dá para a gente trazer, uma região de bastante presídios. Tenho cursos fora, né? Tenho um curso no Japão, que foi um curso bastante interessante. Então, a gente vem trazer essa experiência, tá? Por favor. Então, o nosso objetivo é entender qual o papel dos pais, os responsáveis, na segurança das nossas crianças. Nós vamos entender o quanto que a vida moderna, né, o nosso novo jeito de viver tem impactado num outro tipo de abandono para os menores. E também identificar possíveis situações de risco. Pode passar. Então, hoje, qual é o perfil do nosso jovem? Né? O perfil do nosso jovem, eu posso falar isso também como mãe, porque eu tenho 2 adolescentes em casa, né? Uma de 19 e uma de 15. Hoje, o nosso jovem, ele passa muito tempo dentro de casa e, ao mesmo tempo, né, dentro do seu quarto e, ao mesmo tempo, fora. Né? Porque quando ele está no quarto, ele está acessando um mundo imenso de possibilidades na internet. E que muitas vezes nós não temos conhecimento, nós não temos, talvez, até alguns pais não têm, talvez, o conhecimento profundo de estar pesquisando o que aquele filho, ou de estar monitorando o que aquele filho está olhando na internet. A rede social é uma questão bastante relevante no que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. Então, todos os jovens hoje em dia, com raríssimas exceções, faz algum tipo de interação em uma ou mais redes sociais. Né? E a rede social, ela tende, né, a ir caminhando, levando esse jovem, esse adolescente, dependendo do assunto ou do interesse que ele demonstra em determinada pauta. E esse dado que eu trago aqui, que 46,4% dos presos hoje no Brasil possuem entre 18 e 29 anos. Ou seja, nós temos uma população carcerária extremamente jovem. Isso leva a várias reflexões. Se a gente considerar, para a gente saber em números, né? Se nós considerarmos os presos provisórios, né, e também aqueles na espera da audiência de custódia, nós temos 750 mil presos, aproximadamente. E quase metade disso são jovens. Né? Então, leva a várias reflexões esse dado. Né? A primeira é que, o que será que está acontecendo com esses jovens, né? O que está incentivando esses jovens a progredir para uma vida à margem da lei. Depois, mais tarde, vocês vão ter palestra com o Cabo Pedroso, que é instrutor do PROERD, e que vai trazer um pouquinho desse programa de prevenção que existe no Brasil desde 1993, justamente para lidar com crianças numa faixa etária de 10 anos, porque já é comprovado que nesta tenra idade eles já começam a ser cooptados.
ou para o uso de entorpecentes, ou para práticas ilícitas. E aí decorre, né, a questão do uso de entorpecentes. Quando nós implantamos o PROERD aqui no estado de São Paulo, ele veio para o Brasil através do Rio de Janeiro, é um programa norte-americano, e nós tínhamos ocorrências de crianças de 7, 8 anos sendo abordadas nas portas das escolas, com o oferecimento de entorpecente para essas crianças, e casos de crianças de 10, 11 anos que chegavam na escola, por vezes, já sob o efeito de algum entorpecente. Nós tínhamos, na Zona Sul de São Paulo, foi uma prisão muito importante, de um ambulante que vendia doces na porta da escola. Por isso, hoje, existe uma lei que comércio só pode ser instalado a 100 metros do portão da escola, e esse ambulante, ele vendia, na verdade, droga para as crianças, se passando por doces, né? As crianças iam ficando com dependência química já desde o início da sua juventude. Por favor. E aí a gente entra numa outra discussão. Qual é o perfil do pai e da mãe hoje? E eu me coloco também neste perfil. Porque nosso perfil foi mudando ao longo dos anos, né? A mulher foi conquistando o mercado de trabalho. Então, hoje, pai e mãe trabalham, né, num turno mais completo do que antigamente. Antigamente, as mães tinham um pouco mais de tempo. Hoje, nós temos a mesma carga horária ou até mais, né, de trabalho fora de casa, né, do que os pais. Então, o perfil da família mudou demais. E esse cuidado, essa fiscalização, esse olhar para as crianças também mudou, né? Hoje, nós talvez não temos um tempo de qualidade para estar com os nossos filhos. Que horas que seremos pais e mães? Se temos talvez 3, né, turnos de trabalho, às vezes, manhã, tarde e noite. Qual o momento do dia que eu vou exercer este outro papel? O papel de pai, o papel de mãe. Que horas eu vou sentar para conversar com o meu filho, né? Então, são perguntas que às vezes a gente não para pensar. A gente chega cansado do trabalho, tudo que a gente quer é relaxar, assistir um programa de TV, ou jantar, enfim. Mas naquele momento, a gente tem que ter forças para ser presença na vida do nosso filho. Nos nossos trabalhos que fazemos, né, voluntários, temos trabalho voluntário fora da polícia, tanto eu quanto os policiais que estão aqui. Quando a gente acompanha crianças e adolescentes, a gente vai percebendo essa consequência do abandono do lar. Antigamente, a preocupação eram as crianças abandonadas na rua, numa praça, né, ou que ficava o dia inteiro aí à mercê de um traficante de drogas na esquina. Hoje, nossa preocupação é com as crianças que estão abandonadas dentro das nossas casas. Antes, quando elas estavam dentro do nosso lar, nós tínhamos controle, isso lá atrás, né, numa outra geração, sobre o que essa criança acessava, o que ela assistia, nem tinha, né, tudo isso para ser buscado. Hoje, nós temos as crianças dentro de casa, os jovens dentro de casa, mas talvez bem mais vulneráveis do que se eles estivessem fora. E nós não percebemos isso, porque a sensação é de que está sob o nosso domínio, e não está, né? Depois nós vamos falar de 2 casos práticos. E aí, essa pergunta é muito importante, como a gente lida de perto com escolas através do PROERD. Essa é uma pergunta que nós temos que refletir enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável. Quem está educando o meu filho? A escola não tem essa missão de educar. A escola tem a missão de ensinar. Matemática, biologia, enfim. E quem está educando? Eu estou educando, eu estou tendo tempo para educar, porque dá trabalho. Ter filho dá muito trabalho.
consome muito tempo e muita energia, né? Aqui da plateia, quem tem filhos? Concordam comigo? É exaustivo, né? Nós temos priorizado isso? Ou nós temos priorizado o nosso trabalho, o nosso descanso, que é merecido, eu sei, também tem uma carga horária difícil de trabalho, mas a criança está ali, ela está esperando pela sua atenção, e conforme os anos vão passando, posso falar também por experiência própria, né? A adolescência requer mais ainda da gente, como pai e como mãe, né? Pode passar. Bom, onde os nossos filhos estão vivendo? Ele não está vivendo dentro do quarto. Aparentemente, sim. Mas ele está vivendo dentro de um site, ele está vivendo dentro de uma rede social. Ele está vivendo num mundo paralelo que muitas vezes nós não conhecemos. Antigamente, o perigo da criança ser, ou do adolescente ser cooptado para algo ilícito, era realmente extramuros, fora dos nossos lares, fora das nossas casas. E acontecia muito. Hoje, a tecnologia, a evolução, trouxe essa possibilidade para a palma da mão deles, tá? Quem são os amigos, né? Quem são os amigos dos nossos filhos? Quando a gente tem uma jornada dupla de trabalho, a gente quer sossego, não é isso? Quando eu era criança, eu levava os meus amigos para brincar na minha casa, ou eu ia brincar na casa dos meus amigos. Hoje as famílias mudaram um pouco esse comportamento, porque a gente quer descansar. Mas talvez esse comportamento nos distancie mais ainda de qual é o círculo de amizade que o meu filho está frequentando. O que pensa a família daquele melhor amigo dele? Será que aquela família tem os mesmos valores e as mesmas condutas que a minha família? Né? Será que estar inserido nesse contexto para ele está sendo bom? E um outro desafio. Respondam internamente aí. Quem pesquisou o último histórico do filho no seu aparelho? Seja celular, seja tablet, seja computador. Quem foi lá e olhou o histórico? O que ele está pesquisando? O que ele está olhando? Onde ele está entrando? Né? E eu faço meia-culpa para todos aqui. Faz tempo que eu não vejo, que eu não olho. Né? Então, quando que a gente foi lá e olhou? Tá? Qual é a diversão dele? Quando a gente fala, nós temos um trabalho muito forte com as escolas sobre a questão do agressor ativo. Recentemente nós tivemos um caso em São Paulo, um caso lá também, né, na creche, todos acompanharam, né, o ataque de um agressor ativo nas escolas. E nós temos um treinamento que nós fazemos com as crianças, com os professores e com os pais. É um protocolo americano, chancelado também pela polícia japonesa, que é onde a gente esteve, de como agir nessas situações e de como detectar possíveis agressores ativos dentro da comunidade escolar. Porque existem dois tipos de perigo quando a gente fala de escola. O agressor que vem de fora, como aconteceu na creche, né? Ele veio de fora e fez o ataque ali dentro da creche, ou aquele agressor que é de dentro da escola, como aquele aluno de São Paulo. Então, como identificar isso? E aí a gente fala da questão da diversão, da questão dos jogos online. Ah, mas a criança não pode mais jogar? Pode e deve, se aquilo faz bem para ela. Mas ela tem que dominar o jogo. Quando o jogo começa a dominar a criança e o adolescente, aí está errado. Quando que isso acontece, essa inversão? Quando essa criança e esse adolescente, ele começa a trocar coisas que antes, ou situações, ou momentos, que eram importantes pelo jogo. Um exemplo, dormir, se alimentar, ter um momento com a família, sair com os amigos, ir ao cinema. Quando ele começa a trocar isso, inverter pelo jogo, o jogo está dominando ele. Então, aí é perigoso, tá?
Dentro dessa diversão, a gente pode considerar a internet. Tem lá, né, o lazer das redes sociais, das coisas que ele consegue pesquisar, navegar, enfim. E até onde isso é perigoso, né? Pode passar, por favor. Deixa eu ver se é isso. Bom, a maioria dos palestrantes vai falar sobre isso infinitamente melhor do que eu, né? Eu sou leiga no assunto. Mas como policial, o que eu posso dizer? O que está acima da linha amarela, que é o que a gente enxerga da Surface Web, o que a gente vê, os sites, as redes sociais, o que está lá em cima ainda tem fiscalização, tá? Ainda tem fiscalização. Existem vários mecanismos de fiscalização. Em 2016, foram acho que 39 mil páginas denunciadas por conteúdo abusivo ou incitação à violência. Páginas que foram retiradas do ar e que voltam, a gente sabe, mas há uma fiscalização, ainda que não seja adequada, na linha amarela para cima tem fiscalização, tá? Da linha amarela para baixo, está meio escuro ali, mas é Deep Web e Dark Web. Como são páginas criptografadas, endereços mais profundos da internet, a fiscalização é muito rasa. Então, não chega ali. E é onde o crime acontece. É onde tudo que tem de ilícito está hospedado. E o nosso filho, adolescente ou criança, se ele for cooptado por alguém do mundo criminoso, né, de forma digital, ele vai ser conduzido para esse outro patamar. E nesse outro patamar, vou falar por mim, que sei mais ou menos navegar acima da linha amarela, como mãe, eu não vou conseguir visualizar o que está abaixo. Então vejam que perigo, né? Por isso que nós temos que estar sempre olhando esse histórico, esse tipo de diversão que os nossos filhos estão tendo. Né? Por favor. Bom, eu gosto de trazer esse caso, é um caso emblemático, né, da escola de Columbine, onde 2 adolescentes fizeram vítimas dentro da escola onde eles estudavam, né? Dylan e Eric, em 20 de abril de 1999. 12 pessoas morreram, 26 feridos, e os 2 adolescentes cometeram suicídio ao final. O que tem na história desses 2 adolescentes? Pode passar. Bom, esse é um trecho da entrevista concedida pela mãe de Dylan. Então eu vou ler e depois nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Embora Dylan tivesse passagem na polícia por roubo, sua mãe acreditava que o filho estava finalmente seguindo por um bom caminho, nos meses anteriores ao massacre, pois o adolescente estava empregado, fazia atividades extracurriculares e tinha sido aprovado em uma universidade de sua escolha. Lembro-me de pensar que tudo estava indo bem, disse Sue, mãe de Dylan. Pelo que eu via, ele estava no caminho certo. Havia momentos em que ficava quieto e mal-humorado e passava muito tempo trancado em seu quarto. Mas nunca conheci um garoto de 17 anos que não fizesse isso. Os diários escritos por Dylan, encontrados pela polícia, porém, contam uma história diferente. E Sue ficou arrasada e chocada ao descobrir a angústia mental em que seu filho estava, com trechos descrevendo a agonia que sentia e detalhando as formas com que se automutilava. Então, esse é um trecho de um documentário da mãe de um dos atiradores. Em outras partes desse documentário, e também ela tem um livro escrito, ela diz que o filho que ela conheceu após o ataque, nunca morou na casa dela, pelo menos na cabeça dela. Uma família muito religiosa, totalmente contrária a armas. Segundo os pais, o que eles sabiam é que não tinha arma na casa deles, mas no porão, Dylan guardava um arsenal. A mãe não tinha rede social. O filho publicava vídeos dizendo o que ele faria.
ele já estava externando, porque uma outra questão que nós estudamos, né, através de tudo que tem o FBI de literatura sobre casos assim, é que os agressores ativos, o que eles querem é serem famosos, ainda que por 5 minutos. Então, eles vão dando dicas de que eles vão fazer alguma coisa, porque eles querem palco. Eles querem muito serem lembrados pela eternidade. E realmente eles são, né? Até hoje a gente fala sobre o que aconteceu em Columbine. E a mãe não conhecia esse filho, porque ela não tinha rede social, ela não tinha acesso aos vídeos que o filho publicava, e o que ele demonstrava, assim como todos nós aqui que temos filho adolescente, olhando o que ela relatou, a gente também pensa a mesma coisa. Meu filho adolescente tem altos e baixos, uma hora ele está bem-humorado, uma hora ele está mais introspectivo, fica no quarto. Qual adolescente faz diferente disso? Não é? Praticamente todos têm o mesmo tipo de comportamento. Pode dar mais um clique que vai aparecer ali. Bom, essa é a mãe agora, né? Foto recente. E ela completa: se eu visse Dylan cara a cara e pudesse dizer algo a ele, pediria que me perdoasse por não ser a mãe que ele merecia, por não ter sido alguém com quem ele se sentisse confortável para conversar, por não saber ouvi-lo bem. Eu daria qualquer coisa para encontrá-lo, ser abraçada por ele e ouvir que está tudo bem. Então, é uma reflexão muito profunda para nós como pais e mães, do que nós podemos fazer, de como podemos estar disponível para que o nosso filho possa confidenciar tantas aflições como esse garoto tinha. Né? Hoje, creio que muitos pais não têm esse acesso com os filhos adolescentes. Né? Então, isso é muito preocupante. Ela mudou até de nome, né? O sobrenome dela, ela mudou. Por quê? Porque ela pagou a vida inteira por um crime que ela não cometeu. Então, todos olhavam para o sobrenome, ela é mãe do Dylan. Né? Enfim, destruiu a família e ela perdeu o filho da forma mais trágica possível. E aí eu trago também um outro caso prático de São Paulo, que aconteceu com um policial nosso. Então, é uma coisa muito perto de nós. Tá? O filho de um policial, 14 anos, junto com um grupo de escola, tinham que fazer um trabalho sobre as diversas religiões. E eles escolheram fazer sobre o islamismo. Fizeram uma pesquisa pela internet e um terrorista os encontrou por conta dessa pesquisa. E conversou com esses adolescentes, 6 adolescentes, por 9 meses pela internet. Os pais não perceberam nada. Não teve mudança de comportamento, segundo o que os pais relatam. Mas, aquele mundinho de quarto, aquele mundinho de internet. Por que os pais descobriram? Porque os 6 foram convencidos a se tornarem homens-bomba e estavam embarcando para Foz do Iguaçu, pela rodoviária lá de São Paulo. E um deles desistiu e ligou para o pai. Por isso que eles não foram. Mas eles estavam totalmente convencidos de que eles tinham que se tornar homem-bomba. Então, a gente sabe que na região sul, né, especificamente em Foz, tem bastante muçulmano, e alguns ligados, né, a essa veia jihadista, porque não é a religião, é uma ínfima parte, né, que tem esse tipo de comportamento radical, que são o que eles chamam de jihad, e esse jihad tinha cooptado esses adolescentes dentro de casa. Tá? Então, são casos que a gente traz para a gente conseguir entender qual é a dimensão do perigo e qual é a vulnerabilidade que os nossos filhos ficam à disposição da internet. Tá bom? Pode passar.
E como nós podemos prevenir isso? Né? Como que a gente pode identificar que o nosso filho está indo por esse caminho? Então, hoje se fala muito da privacidade. Ah, mas eu não posso invadir a privacidade do meu filho. Isso é questionável. Se ele é menor de idade, né, se ele não tem o seu pleno desenvolvimento emocional, nós temos sim, como pais, de estar monitorando e de estar orientando. Né? Não de que nós, a todo momento, vamos ali escancarar a vida do nosso filho, enfim. Nós temos que ter realmente esse equilíbrio. Mas até que ponto eu preciso preservar essa privacidade e deixá-lo à mercê de tantas coisas que podem acontecer com ele na internet? Então, essa é uma pergunta que, como pai e como mãe, nós precisamos ter. Precisamos refletir. Né? Por que segredos? Quando eu falo com os jovens e com os adolescentes, eu digo para eles assim: tudo que você faz, ou tudo que você acessa, que você não gostaria que seu pai e sua mãe visse, é algo que você precisa pensar. Eu estou acessando algo aqui, ou estou conversando com alguém, e esse assunto que eu estou conversando está indo por um outro caminho. Eu não gostaria que meus pais vissem. Né? Então, é algo que eu preciso realmente parar e falar: será que eu estou correto? Será que eu estou certo? E eu digo para eles: não há ninguém neste mundo que quer o seu bem mais do que o seu pai e a sua mãe, ou aquela pessoa que cuida de você, o responsável. Então, se eu estou acessando algo, se eu estou fazendo algo que me envergonha perante os meus pais, ou que me deixa temerário perante os meus pais, é porque isso é errado. É porque isso está me levando para um caminho errado. Então, muito diálogo. Respeitar a individualidade, respeitar a privacidade, dentro dos limites de educadores que somos, né? E de responsáveis por aquele menor de idade. E impor os limites. Hoje a gente vê muita dificuldade em pais e mães em falarem não para os seus filhos. A gente vê isso porque nós estamos dentro das escolas, com os nossos programas educacionais. A gente vê. Então, esse resgate dessa autoridade, não autoritarismo, autoridade realmente de zelo, autoridade de amor, autoridade de cuidado. Os pais devem fazer esse resgate e devem impor os limites. Nós já fomos adolescentes, já fomos crianças e também tivemos o nosso grau de rebeldia, né, com os nossos pais. E tudo aquilo que os nossos pais nos orientaram, ainda que hoje talvez tenhamos pensamentos um pouco diferentes, né, da maneira como fomos criados, enfim, mas sabemos que a direção estava correta. Nós sabemos que a direção que fomos colocados pelos pais, pelas nossas mães, pelas pessoas que cuidavam da gente, era uma direção correta, com uma ou outra correção de curso, não é isso? Então, é esse limite, é esse cuidado que nós devemos trazer para os nossos filhos. Quando eu não digo não para o meu filho, quando eu não coloco um limite para o meu filho, vocês podem ter certeza, eles vão buscar esse limite em outra fonte. Porque é da criança, é do adolescente, eles querem limites. E se nós não colocamos, ou o traficante vai colocar, ou o pedófilo vai colocar, alguém vai colocar esse limite que ele quer. Ele busca por esse limite, que na verdade a gente pode traduzir esse limite por cuidado. Ele quer isso. E ele vai buscar isso em alguma outra fonte. Então, quando nós falamos com os pais, a gente traz essa reflexão de realmente reassumirmos esse papel, né? Esse papel que é diferente de ser amigo do filho.
O pai e a mãe presente, ele tem uma relação boa com o seu filho, mas é diferente de um amiguinho de escola. Nós somos diferentes do que o amiguinho de escola. Então, é realmente trazer essa reflexão de exercer o nosso papel com responsabilidade, com cuidado, com amor, com qualidade. Tempo, a gente sabe que é curto para todo mundo, mas que esse curto tempo tenha qualidade com os nossos filhos. Bom, o que eu tinha para trazer era isso, né? Eu trago só realmente as experiências profissionais que a gente tem. Não vou entrar no campo da tecnologia, mas dizer que cada vez mais, como policial e como mãe, me frustra quando vejo um adolescente infringindo a lei. Quando vejo um adolescente tendo que ser recolhido, ou tendo que ser internado, né? No último caso, para a gente ilustrar, eu sou da região de Presidente Prudente, que foi onde eu trabalhei com crime organizado, mas num dos meus plantões noturnos, nós pegamos um flagrante de roubo de veículo. 2 adolescentes, armados com um revólver, renderam 2 moças e levaram o carro. O menino 15, a menina 14. Ele não sabia nem dirigir. Tanto que ele não sabia dirigir que ele não conseguiu fugir. Ao invés dele ir para frente, ele engatou a ré e bateu na viatura. E aí nós levamos esses adolescentes para fazer o registro, né? Precisamos chamar pais, responsáveis, enfim. E eu liguei para a mãe, ela estava dormindo, de uma família de classe média, uma família de condições boas, enfim. E ela disse assim para mim: não, você está enganada, a minha filha está dormindo no quarto do lado. Eu falei: ela não está, ela está comigo na delegacia, eu preciso que a senhora venha para cá. Não, você está enganada, minha filha não está aí, minha filha está dormindo. Eu falei: então vamos fazer assim, vai lá, veja se sua filha está aí, se ela não estiver, eu estou aqui aguardando a senhora. E ela chegou na delegacia totalmente transtornada, porque ela deu boa noite para a filha, cobriu, né, e foi dormir. E após a mãe dormir, ela pulou a janela para encontrar com o namoradinho e eles praticaram um roubo. Então, realmente é difícil, né? Até que ponto eu tenho que ter todo esse cuidado e até que ponto eu tenho que estender esse cuidado a mais? Será que estava acontecendo alguma coisa com essa adolescente que a mãe não percebeu? Né? Será que algo mudou no comportamento dessa menina? Né? Será que o menino a levou para a influenciou? Ou será que foi o contrário? Né? Então, precisamos estar atentos aos nossos filhos. Precisamos educar os nossos filhos com amor e com presença. Quando o governo dos Estados Unidos fez um anúncio de uma recompensa muito alta pela prisão de Pablo Escobar, que era o principal fornecedor de cocaína para aquele país, Pablo Escobar deu uma declaração dizendo que ele tinha muitos filhos. Não me lembro agora se eram 8 filhos, mas ele tinha muitos filhos. E que nenhum filho dele usava droga. Que se nenhum filho dele se nenhum filho da América usasse droga, ele não precisaria ser preso. Ele iria à falência. Então, fica a reflexão para nós. Né? A prevenção com cuidados dos nossos filhos é o nosso maior investimento. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição, mas o recado que eu tinha para trazer era esse. Tem alguma dúvida? Não? Então é isso, muito obrigada, parabéns pelo evento, extremamente importante, fiz questão de vir aqui, estar com todos, porque realmente o evento é de uma grandiosidade que não tem como medir. Muito obrigada.